Continuando na sexta questão. A sexta questão diz o seguinte, ó. A reta S passa pelo ponto A, que tem coordenada 2 e menos 1, e pelo ponto médio do segmento BC, onde o ponto B tem coordenada 0 e menos 1, e o ponto C tem coordenada menos 3 e 2. Aí pede na letra A, escreva uma equação geral de S. Tá? Qual é a equação geral da reta S? Tá? Que passa pelo ponto A e pelo ponto médio do segmento BC. Gente, se eu vou determinar a equação geral, tá? Eu já escrevi aqui na folhinha. Se eu vou determinar a equação geral da reta que passa por esses dois pontos, né? Pelo ponto A e pelo ponto M, que é o ponto médio do segmento BC, eu preciso saber quanto equivale as coordenadas do ponto médio. Porque se eu vou determinar a equação geral da reta desses dois pontos, eu preciso saber as coordenadas desse ponto. Porque, gente, está dizendo que a reta S passa pelo ponto A e passa pelo ponto M, né? O ponto médio do segmento BC. Não está dizendo que essa reta S passa pelo ponto B e pelo ponto C, tá? Tá dizendo que passa pelo ponto A e pelo ponto médio do segmento BC. Então, é por esses dois pontos que passa a reta. Então, eu quero saber qual é a equação geral da reta que passa por esses dois pontos. Então, para me determinar isso, o que é que eu preciso? Eu preciso determinar quanto equivale as coordenadas do ponto médio. É isso que eu preciso determinar primeiro. Quais são as coordenadas do ponto médio? Aí é essas coordenadas aqui que eu vou achar primeiro. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou determinar as coordenadas do ponto médio, né? E, gente, lembre que para me determinar a coordenada de ponto médio, como é que eu calculo? É só fazer x1 mais x2 dividido para 2 e y1 mais y2 dividido para 2. É essa fórmula aqui que eu determino as coordenadas do ponto médio, né? Então, vamos substituir os valores, ó. Aqui é o primeiro ponto, aqui é o segundo ponto, tá? x1 é 0, x2 é menos 3, y1 é menos 1 e y2 é 2, tá? Vou até colocar aqui em cima para ficar melhor de vocês enxergarem, ó. x1, y1, x2, y2, certo? Vamos substituir, vai ficar, ponto médio vai ser, quem é x1? É 0, então fica 0 mais x2, que é menos 3, então fica 0 mais menos 3, isso sobre 2, e quem é y1? Y é menos 1, mais quem é y2? É 2 positivo, então vai ficar isso aqui sobre 2, certo? Tá aqui. Determinando as coordenadas do ponto médio, eu vou ter o seguinte. Aqui, se eu calcular 0 mais menos 3, aqui vai ficar 3 negativo em cima, né? Porque positivo e negativo dá negativo, vai ficar 0 menos 3. 0 menos 3 dá menos 3. Então, fica menos 3 sobre 2, tá? Essa é as coordenadas da abscissa do ponto médio. E a ordenada, que é o valor de y, vai ficar menos 1 mais 2, dá 1, né? Menos 1 mais 2 dá 1. Então, fica 1 sobre 2. Então, tá aqui as coordenadas do ponto médio. Aí, agora sim, gente, eu vou determinar qual é a equação geral da reta que passa pelo ponto A e que passa pelo ponto médio. O ponto médio é esse daqui, tá? Essas são as coordenadas de aqui que estavam faltando, ó. As coordenadas do ponto médio. Aí, o que é que eu vou fazer para me determinar a equação geral da reta? Eu vou determinar um terceiro ponto, né? Esse terceiro ponto é um ponto genérico. Então, eu vou dar um terceiro ponto aqui que eu vou chamar de ponto K, tá? Esse ponto K tem a coordenada x e y, ponto genérico. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esses três pontos e formar uma matriz. Que aí, a partir dessa matriz, eu consigo achar a equação geral da reta. Não é isso? É como a gente fez a quinta questão, do mesmo jeito. Então, vamos lá. Eu vou formar a matriz aqui. Vou fazer um pouco aqui mais embaixo, tá? Para ter mais espaço. Então, vai ser x, y e 1. As coordenadas do primeiro ponto, que eu estou chamando esse primeiro ponto, ponto K, tá? O segundo ponto vai ser o 2, menos 1 e 1. Tá aqui. E o terceiro ponto vai ser aqui as coordenadas do ponto médio. Vai ser menos 3 meios, 1 meio e 1. Então, tá aqui. Desculpa aqui o mau jeito, porque tá ruim de fazer e filmar, tá? Tá aqui a matriz. A matriz formada vai ser essa. Beleza, depois da matriz formada eu vou calcular o determinante. E lembre que para mim calcular o determinante, o que é que eu faço? Eu vou repetir as duas primeiras colunas aqui do lado direito, né?
Então vou ter x, 2 e menos 3 meios, y, menos 1 e 1 meio. Tá aqui, formei a matriz. Aí vou calcular o determinante. Vamos calcular o determinante fazendo a multiplicação das diagonais principais. Tá? A primeira principal que eu tenho é x vezes menos 1 dá menos x vezes 1 dá menos x. Então, essa primeira principal é menos x. Vou colocar aqui embaixo, menos x. Certo? A próxima principal tem aqui é y vezes 1 dá y. Y vezes menos 3 meios dá menos 3 meios de y, né? Se eu fizer a multiplicação aqui dá menos 3 meios de y. Certo? A próxima que eu tenho aqui é 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1 meio vai dar 2 sobre 2, né? É só multiplicar 2 vezes 1, 2, fica 2 sobre 2. Então, olha que dá positivo, fica mais 2 sobre 2. Tá, gente? Então, já fiz a multiplicação de todas as principais. Tá aqui as respostas. Vamos para as secundárias voltando agora. As secundárias voltando que eu tenho aqui, a primeira é y vezes 2, 2y. 2y vezes 1 dá 2y. Positivo coloca negativo, então fica menos 2y. A próxima agora que eu tenho é x vezes 1 dá x. X vezes 1 meio vai dar 1 meio de x. Olha aqui, deu positivo, coloca negativo, fica menos 1 meio de x, tá? 1 sobre 2 de x. E a última aqui para finalizar, 1 vezes menos 1 dá menos 1. Menos 1 vezes menos 2 terços dá... Eita, desculpa, 3 meios. Vai dar 3 meios positivos, se eu fizer essa multiplicação, né? 3 meios positivos. Se deu positivo, eu coloco para cá negativo. Então, fica menos 3 meio. Certo? Isso aqui tudo vai ser igual a zero, tá? Por quê? Porque eu estou dizendo que esses 3 pontos ali de cima são colineares. Se eles são colineares, então isso significa que o determinante tem que dar zero. Certo? Então, tá aqui a equação que eu achei. Aí agora eu só vou organizar essa equação, tá? Resolver o x com x, o y com y e o termo independente com o termo independente. Então vamos lá, gente. Eu vou ter que resolver menos x menos 1 meio de x. Então esse eu vou resolver com esse, tá? Agora tenta lembrar um pouquinho, gente, sobre a operação de fração, tá? Operações com fração, porque não dá para me explicar tudo aqui não, como eu explico na sala, porque senão vai comer muito tempo. Então vou botando só a resposta, tá? Qualquer coisa vocês vão tirando dúvida depois. Menos x menos 1 meio de x, eu vou ter a resposta menos 3 meios de x, tá? Menos x menos 1 meio de x dá menos 3 meios de x. Aí eu vou fazer agora esse com esse, tá? Menos 2 meios de y, eita, desculpa, menos 3 meios de y, menos 2y, vai dar menos 7 meios de y. Certo? A próxima agora é resolver esse termo independente com esse termo independente. Gente, aqui eu tenho 2 sobre 2, tá? E aqui eu tenho 3 sobre 2. Então, eu tenho que fazer 2 meios menos 3 meios. Aí aqui eu tenho subtração de fração com denominador igual. Só resolvo o de cima e repeto o de baixo, né? 2 menos 3 dá menos 1. Então, fica menos 1 sobre 2. Então, isso aqui vai ser igual a zero, certo? Tá aqui. A equação geral da reta que passa pelo aquele ponto A, né? Por esse ponto A aqui e pelo ponto médio desse segmento formado pelos pontos B e C, a equação geral da reta que passa por esses dois pontos vai ser essa equação aqui, tá? Aqui ainda eu poderia multiplicar por menos 1 só para trocar o sinal, tá? Que nem eu fiz naquela outra lá. Multiplica por menos 1 só para trocar o sinal para ficar mais bonitinho, deixa tudo positivo. Seria 3 meios de x mais 7 meios de y mais 1 meio igual a zero. Então ficaria isso aqui a resposta também, certo? Tá, continuando aqui, então vamos para a letra B, certo? A letra B pede o seguinte, ó. A reta S passa pela origem? Aí também pergunta, tá? E pelo ponto menos 7 e 3? Então vamos lá. Primeiro vamos determinar se essa reta S, né? A reta S que tem equação geral, aquela que a gente acabou de achar. Essa reta S, ela passa pela origem do plano cartesiano? Gente, quando é que uma reta passa pela origem do plano cartesiano? Não é quando as coordenadas do ponto que fica ali é 0, 0, né?
Para que um ponto fique na origem do plano cartesiano, o x e o y tem que ser 0. As coordenadas tem que ser 0, 0. Tá? Isso significa o quê? Se a equação geral da reta é essa daqui, que a gente acabou de achar, deixa eu organizar aqui. A equação geral da reta que a gente acabou de achar é essa. Como é que eu vou saber se essa equação aqui, né, a reta que é representada por essa equação, passa pela origem ou não? Eu vou fazer o seguinte. É só eu dizer se x for 0, né, se eu disser que x é 0 e calcular o valor de y, se o y der 0 também, é porque passa pela origem do plano. Se eu disser que x é 0 e o y não der 0, isso significa que não passa pela origem do plano cartesiano, né? Se o x é 0 e o y não dá 0, não passa. Tem que ser 0 e 0. Se eu digo que x é 0, o y tem que dar 0 também. É como se fosse uma função. Lembra lá de função? Quando eu vou determinar um ponto para mim construir o gráfico de uma função, quando eu determino um valor para x, eu acho o valor de y. Se eu disser que x é 0 e o y der 0, é porque o ponto vai ficar na origem do plano cartesiano. Isso significa que o gráfico toca na origem do plano cartesiano. Então vamos lá. Para mim saber se passa pela origem, eu vou dizer que x é 0, tá? Eu vou tomar x como 0, certo? Se o y der 0, aí é porque passa na origem do plano cartesiano. Então vamos lá. Se eu botar 0 no lugar do x, vou ficar com o seguinte, ó. 3 meios vezes 0, tá? 3 meios vezes 0, por que vezes 0? Porque aqui é 3 meios vezes x. Então 3 meios vezes 0, porque x é 0. Mais 7 meios de y mais 1 meio igual a 0. Então vai ficar essa expressão aqui. Eu vou calcular para me achar o valor de y, para ver se o y vai dar 0 também, tá? Se der 0 é porque passa na origem do plano cartesiano. Então calculando aqui eu vou ter 3 meios vezes 0 dá 0, tá? Isso aqui vai dar 0. Então tudo isso aqui é 0. Então vai ficar 0 mais 7 meios de y mais 1 meio igual a 0. Tá? Vai ficar dessa forma. Se eu quero achar o valor de y, passa tudo para o segundo membro. Então esse 1 meio aqui eu vou passar para o segundo membro. Então vai ficar o seguinte, ó. 7 meios de y, tá? Puxando aqui para cima. 7 meios de y é igual a menos 1 sobre 2. Vai ficar dessa forma. Aí se eu quero achar o valor de y, gente, esses 7 meios aqui tem que sair do primeiro membro, tá? Eu posso, já que está multiplicando aqui, eu poderia jogar dividindo, tá? Joga para o segundo membro dividindo, mas para ficar mais fácil para nós e para vocês, tá? Eu vou fazer uma regrinha de 3 simples aqui, meio por extremos. Lembra que aqui é 7 sobre 2, aqui é 1 sobre 2. Então vai fazer, multiplica o de cima com o de baixo, né? Regra de 3. Xzinho. 7 vezes 2 dá 14, tá? 14, então 14 negativo, porque aqui é negativo. Então fica menos 14y igual a 2 vezes 1, 2. Se eu pegar esse menos 14 e passar dividindo, eu vou ter que y é igual a 2 dividido para menos 14. Ou seja, fica menos 2 sobre 14. Isso aqui é o valor de y. Isso já significa, já dá para perceber, gente, que o y não dá 0. Tá? Se quando eu digo que o x é 0, o y não dá 0... Nesse caso deu menos 2 sobre 14. Então significa que a reta, né, que tem como equação isso aqui, não passa pela origem do plano cartesiano. Então já dá para perceber que não passa pela origem. Então na letra B a resposta não passa. Não passa pela origem. Certo? Beleza. Mas lembre que tem duas perguntas aí nessa letra B, né? A outra pergunta da letra B pergunta o seguinte. Essa reta passa pelo ponto menos 7, 3. Menos 7, 3. Aí, gente, para saber se passa pelo ponto menos 7, 3, eu vou fazer aqui, tá? Olha só. O ponto agora é menos 7 e 3. Quer saber se passa por esse ponto aqui. Aí eu faço a mesma coisa. Se eu disser que x é menos 7... o valor de y tem que dar 3, tá? Porque aqui está dizendo que x é menos 7 e o y é 3. Então, lá naquela equação geral da reta, nessa equação geral da reta, se eu disser que x é menos 7, o valor de y tem que dar 3. Então, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Eu vou substituir no lugar do x, eu coloco menos 7 e calculo, para ver quanto é que eu vou achar. Então, vamos lá. Se eu colocar menos 7 no lugar do x, eu vou ficar com 3 meios de x, né? 3 meios vezes menos 7, que é o valor de x, mais 7 sobre 2 de y, mais 1 sobre 2 igual a 0. Então tá aqui, só fiz substituir o x por menos 7, tá? Calculando isso aqui para ver se o y vai dar 3.
Aqui calculando eu vou ter 3 vezes menos 7 dá menos 21. Então fica menos 21 sobre 2, tá? Menos 21 sobre 2. Mais 7 sobre 2y mais 1 sobre 2 igual a 0. Joga tudo que não tem y para o segundo membro. Então eu vou ficar com 7 sobre 2y, tá? Igual a... Esse 21 sobre 2 vai passar positivo. Então fica 21 sobre 2 positivo. E esse 1 meio vai passar negativo. Então fica menos 1 sobre 2. Tá? Vai ficar isso aqui. Aqui eu vou ficar com 7 sobre 2 de y igual a... Resolvendo isso aqui, denominador igual, só resolve o de cima, né? 21 menos 1 dá 20. Então vai ficar 20 sobre 2, tá? Onde eu vou ficar com... Aqui eu posso dividir que dá 10, né? 20 para 2 dá 10. Então eu vou ficar com 7 sobre 2y igual a 10. Aqui eu faço uma regrinha de 3 simples, meio por extremos. 7 vezes 1 aqui embaixo dá 7, ou seja, vai ficar 7y igual a 2 vezes 10, 20. Pega esse 7 e joga para lá dividindo, eu vou ter y igual a 20 dividir para 7. Olha, gente, que 20 dividir para 7 não vai dar 3, né? Vai dar 2,8 aproximadamente, 2,9. É um valor decimal. Ou seja, não deu 3, tá? Se não deu 3, isso significa que a reta não vai passar por esse ponto aqui também. Não passa por esse ponto. Tá aí. Então essa letra B, a resposta vai ser não passa pela origem, não passa pela origem do plano cartesiano e não passa pelo ponto -7 e 3. Isso é a resposta dessa sexta questão.